né? Então, o Frankfurt, quando ele escreveu esse artigo sobre falar merda na década de 80, ele simplesmente tomou de barato, deu de barato que as pessoas se importavam com a verdade, né? E daí ele não se dignificou a explicar por que a verdade é importante, né? E por que não se importar com a verdade é, é tão repreensível, né? E isso é interessante porque entre ele publicar o livro dele em 86, publicar o artigo em 86, e entre ele fazer isso e ele publicar o livro em 2005, né? Algumas coisas aconteceram na humanidade, né? Como por exemplo a internet. Não só, mas como a gente vai ver, como ele fala no capítulo 1, houve, né, pelo menos esse movimento se tornou mais forte, um crescimento dessa posição pós-modernista nas universidades. Né? Então a ideia é de que a verdade em si ou não faz sentido essa ideia de verdade, ou ela é preconceituosa, etc. E o que importa são as relações de poder, por exemplo, em torno da verdade. E aí, por ele ter noção sobre isso, ele decidiu escrever esse outro livro sobre a verdade. E aqui tem um ponto interessante, né? Aqui ele escrevendo em 2006, logo aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, que todos sabemos, talvez isso aqui ele tivesse uma consideração diferente se ele estivesse escrevendo agora, né, em 2024. Ele escreve o seguinte: todos sabemos que nossa sociedade aguenta constantemente enormes injeções de bobagem, mentiras e outras formas de deturpação e fraude. É evidente, contudo, né, isso aqui que eu acho que hoje em dia talvez ele não sustentasse mais, é evidente, contudo, que esse peso não chegou, pelo menos até agora, a incapacitar a nossa civilização. Alguns talvez tomem tal fato para mostrar que, afinal, a verdade não é tão importante assim, e que não há nenhuma razão particularmente forte para nos preocuparmos com ela. Em minha opinião, isso seria um erro deplorável. Assim proponho considerar aqui, como uma espécie de continuação de Sobre Falar Merda, ou como uma investigação a que essa obra serviu de uma introdução geral, sobre a importância prática e teórica que a verdade possui de fato. Conduzamos ou não nossas ações como se a reconhecêssemos. Né? E por que eu falo que talvez hoje em dia ele não, não afirmasse de maneira tão forte, né, que o peso do falar merda e da mentira não chegou a incapacitar a nossa civilização? Porque a gente passou por questões como, por exemplo, a pandemia de Covid, né? Em que a gente teve muitas episódios, né, de mentiras de falação de merda, como, por exemplo, terapia de ozônio, cura a Covid, né? Aquela chaminha de maçarico cura a Covid, a vacina mata, todo tipo de coisa, né? Todo tipo de ivermectina, Clorofila. cloroquina, etc. A Sabrina Será, levantou a mão, pode falar, Sabrina. será que foi? Eu realmente não me lembro, mas será que foi mais ou menos nessa época que ganhou força aquele movimento anti-vacina, na época da pandemia, por conta dessas fake news? Eu acho que no Brasil sim, né? Mas nos Estados Unidos você já tinha um movimento anti-vacina. Né? A questão é que talvez todas esses boatos, essas mentiras, etc., já aconteciam na nossa sociedade. Né? A questão, a novidade, talvez agora, talvez seja o fato da internet possibilitar uma difusão muito maior desse tipo de boato, o fato de você ter uma comunicação descentralizada dos meios de comunicação, né? Porque um meio de comunicação, sei lá, um jornal, certamente o jornal também mentia às vezes, ou
né? Não quer dizer que está livre disso. Mas é muito mais fácil. É, é muito mais fácil você processar um jornal do que você processar uma pessoa, né? Então, os jornais eles têm um pouco mais de medo. Então, você teve uma. Já vou te passar a palavra, mas você teve uma grande. é, Como é? Deixa eu pensar a palavra. Sei lá, fortificação, ou um boom muito maior, né? Essas coisas passaram a ser muito mais presentes na nossa vida. Pode falar, Laís. Acho que escreveu no chat, ela mandou uma mensagem. Tá, deixa eu deixar o chat aberto aqui, então. Tá. Se colocar, tá. Uma dúvida: como o testemunho poderia ser trabalhado com esses esquemas de verdade que Frankfurt apresenta? O confiabilismo seria a área mais próxima que ele argumenta? Então, é, um dos pontos que eu acho que o livro sobre Fala Merda do Frankfurt ele é importante, né? O artigo é que ele é de 36 e ele é meio que de antes, ou pelo menos da mesma época, do surgimento da epistemologia social, né? Então, por mais que Hume tenha tratado da questão de testemunho no século XVIII, é, a epistemologia. Só um ponto aqui, né? As disciplinas de vocês é teoria do conhecimento um e teoria do conhecimento 2. Outro nome. Tô meio gripado. Outro nome da teoria para a teoria do conhecimento é epistemologia, né? Episteme do grego quer dizer conhecimento ou algo parecido. Logia, ciência, teoria, né? Então, às vezes eu falo epistemologia, mas podem entender teoria do conhecimento. No caso da epistemologia social, é porque o nome da disciplina realmente é epistemologia social, né? Em que essas questões de como tratar com testemunho, né? O que justifica um testemunho, ou seja, como é que você pode ter conhecimento a partir de outra pessoa ter te falado algo, né? Se você pensar na história da filosofia, se você pensar em Descartes, por exemplo, toda a história da filosofia até o século XIX era sobre um indivíduo pensando por si só, né? A ideia do indivíduo que vai pensar e vai é, fundamentar as ciências, ou etc. Você vê até as meditações de Descartes na primeira pessoa, ele é o indivíduo pensando. Então, todas as questões sociais em relação à formação do conhecimento, elas ficaram mais em primeiro plano a partir da epistemologia social, que é mais ou menos da época, ou talvez um pouco depois, né? Goldman é um dos grandes fundadores da epistemologia social. Os artigos de Goldman até acho que é da mesma época, ou quem sabe um pouquinho depois desse artigo do Frankfurt. Mas o Frankfurt ele não é por si só um, um epistemólogo, tá? Ele até é um epistemólogo, mas ele é um cara também com interesse na filosofia moderna, de Descartes. Então esses livros aqui, por isso que eu até coloquei eles para a gente discutir, eles não são um livro de teoria do conhecimento ou epistemologia estrito sensu, entendeu? Principalmente esse livro aqui, ele escreveu para o grande público. Então, você vê que esse livro aqui, ele cita muito pouca gente, né? Não tem parêntese com citação de algum autor. Tem uma ou outra, né? No capítulo 3, como a Sabrina estava falando, ele discute um ponto de Spinoza, né? Então ele fala um pouco da ética de Spinoza, mas no geral não é um livro acadêmico, estrito sensu, tá? É, Entendeu? Então, a Laís está falando assim que é uma questão dele falar o óbvio. De certa forma, sim, né? Esse é um ponto interessante e tem pontos aqui que o Frankfurt tem momentos no livro que o Frankfurt chama atenção para isso. É que essa ideia de falar o óbvio, ou seja, falar o senso comum, tem diferentes.
pesos, né, em diferentes partes da filosofia, vamos dizer assim. Então, o tipo de filosofia que o Frankfurt faz, né, pode dizer que é uma filosofia analítica e tal, ela tem algumas características, né? Então, a característica do texto muito claro, né, um filósofo como Frankfurt, um filósofo analítico, ele faz força para escrever como se fosse, como, sei lá, como se fosse um leigo escrevendo, né? Nesse tipo de filosofia, isso é tomado como uma coisa boa, né? Construções complicadas, conceitos complicados são tomadas como fraquezas, né? E a mesma coisa o senso comum, né? Para determinado tipo de filosofia, ser contra o senso comum é algo até bom, né? Você vê muitos filósofos, principalmente estudantes de filosofia, muito é, inclinados ou sempre ou buscando a opinião conflituosa ou a opinião é, idicio, idiciocrática, esqueci, não sei, esqueci como é que fala essa palavra, idiosincrática, né? Opinião, é, sei lá, explosiva, algo desse tipo, né? Enquanto um filósofo como Frankfurt, ele se vê como fazendo a coisa certa ao simplesmente repetir sensos comuns. Né? Então, a ideia dele aqui, quando ele vai falar do pós-modernista, ele, na verdade, acusa o pós-moderno de ir contra o senso comum. E a ideia dele aqui é ele estar restabelecendo o senso comum. É tipo, tá colocando nos trilhos teóricos que, por um motivo ou por outro, passaram a falar coisas muito contrárias ao senso comum. Né? E aqui, né, logo no comecinho aqui, ele fala aqui do relativismo. A gente vai ter a oportunidade no curso de falar mais do relativismo. Né? Ele coloca aqui como sendo a posição de que não há verdade. Né? O relativista geralmente é, o relativista ele às vezes usa o termo verdade absoluta, né? Então, o relativismo muitas vezes fala não há verdade absoluta, algo desse tipo. Toda verdade é relativa a um sistema epistêmico, a uma cultura, algo desse tipo. E aí ele fala assim, ó, eu não vou aqui nesse livro tentar refutar o relativista. Eu não vou tentar provar que há verdade absoluta, certo? Ele, ele fala assim, o ponto do livro não é sobre se há verdade, ele está assumindo que há. Ele não está nem questionando, ele não está nem considerando a possibilidade de não haver verdade nesse livro. O ponto dele é que a verdade tem valor. É argumentar que existe um valor na verdade. Primeiro, nos primeiros capítulos, ele fala de um valor prático. E nos capítulos finais, ele vai tentar dizer que existe um valor para além do valor prático. Né? E aqui no, no meu livro é página 15, né? Aqui nessa parte aqui, em todo caso, e aqui ele rascunha um argumento que muitas vezes é utilizado contra o relativista. Ele fala o seguinte: em todo caso, mesmo os que professam negar a validade ou a realidade objetiva da distinção entre verdadeiro e falso, continuam a sustentar sem nenhum constrangimento que tal negativa é uma posição que eles verdadeiramente têm. Então, um das modos de você tentar questionar o relativismo é, é tentar pressionar o fato de que o relativista de algum modo precisa afirmar que aquelas posições dele são verdade, né? Tipo, o relativista fala, não existe verdade absoluta. E a questão é, tá, você me falou isso. Isso aí é uma verdade absoluta? E aí o relativista ele se sente pressionado a dizer que não. Né? Só que o ponto é, então por que eu tenho que aceitar isso que você está me dizendo se você mesmo não está dizendo que é verdade, né? A gente vai ver que esse argumento aqui ele tem algumas fraquezas, né? Quando a gente for chegar lá na parte que a gente vai tratar do relativismo, do livro de Boghossian, ele tem um argumento melhor contra o relativismo.
Mas aqui o ponto do Frankfurt também é um ponto um pouquinho mais esperto também do que esse argumento que eu estou falando que é meio ruim. Ele fala o seguinte: olha, o relativista ele, ele fala que não existe verdade absoluta, mas ao mesmo tempo parece ser uma verdade absoluta que o relativista tem aquela opinião, né? Então, será que o relativista ele vai dizer que o próprio fato dele ter aquela opinião é relativo a alguma coisa? Né? Então, se vocês vão ver, né, vocês estão no primeiro semestre, que geralmente quando você tem alguma posição filosófica muito geral, né, que procura dizer respeito a tudo, né? Ah, tipo assim, não existe verdade absoluta. Você está falando de todas as coisas. Você não está falando de não existe verdade absoluta em gosto musical. Aí seria um relativismo localizado, né? Quando você tem uma posição geral assim, primeiro movimento que os filósofos fazem é ver o que acontece se eu aplicar aquela minha posição àquilo que eu falei. Né? Então, sempre o primeiro movimento que um filósofo faz quando alguém te dá uma visão geral é tentar aplicar aquilo que você falou, a sua visão geral, aquilo que você falou e ver se isso gera algum, alguma contradição. Né? A gente vai ver lá que o Pogossi ele tem a- ele tem um argumento que defende que o relativismo, para fazer sentido das suas próprias afirmações, acaba caindo em um regresso infinito. Mas a gente vai chegar lá, tá? De qualquer forma, o ponto aqui do Frankfurt é que ele não vai tratar desse ponto. Né? De qualquer forma, ele coloca essa, essa pulga atrás da orelha em relação ao relativismo. A asserção de que rejeitam a distinção entre verdadeiro e falso insistem ele, uma asserção incondicionalmente verdadeira e não uma asserção falsa sobre suas crenças. Aí ele fala assim é, ele vai evitar, ele fala que eu vou também evitar tremendas complexidades ao tentar definir verdade. Ele não né, como eu falei, o ponto dele aqui é sobre o valor da verdade, não é sobre o que é verdade ou se há verdade. Ele está assumindo só que há. Aí ele fala, olha, então eu tenho lá minhas dúvidas se o relativismo faz sentido, mas ele fala assim, simplesmente adotarei as maneiras do senso comum. Né? Aqui eu estava falando assim, o, o modo como esse tipo de filósofo aqui essa parte aqui, ó, o modo como esse tipo de filósofo valora uma ideia, dizer que é uma ideia de senso comum como sendo uma coisa boa. Né? Isso tem uma história específica no século XX aí, da filosofia analítica. Isso vem de um filósofo chamado G. E. Moore, no começo do século XX. Então ele fala assim: simplesmente adotarei as maneiras do senso comum, aceitas mais ou menos universalmente, de entender essas noções. Todos sabemos o que significa dizer a verdade sobre várias coisas, que nos são reconhecidas familiares. Por exemplo, nosso nome e endereço. Né? Então, todos nós sabemos o que é dizer a verdade quando alguém pergunta nosso nome ou nosso endereço, e todos nós sabemos o que é uma falsidade, o que é dizer uma falsidade quando alguém pergunta o nosso nome e nosso endereço. Né? É, então, a ideia é que nós temos uma noção pré-teórica, né, sobre a verdade, e é essa noção que ele está querendo seguir para falar do valor da verdade, e não sobre a definição da verdade ou sobre a existência de verdade. E aqui é outro ponto também que é importante, quando ele fala aqui, mais uma coisa, nesse parágrafo aqui, esse aqui é um ponto importante, né, porque às vezes a gente tem dificuldade, talvez pelo modo como a gente aprende as coisas no segundo grau, a gente tem dificuldade em distinguir duas coisas, tá? Distinguir entre algo ser verdade, por um lado, e nossas condições, nossos esforços para saber a verdade, né?
Então, o ponto dele aqui é que ele está tomando uma noção mais ou menos objetiva de verdade. Então, é, vamos dizer que nossa sociedade aqui no Brasil, não sei bem a porcentagem, mas talvez seja uma porcentagem alta, julgue que o aborto é imoral, né? Então, para ele, isso haver esse consenso é uma coisa. O modo como a gente pode saber se esse consenso é verdadeiro ou falso, seja argumentando, etc., é outra coisa. E o valor e ele ser verdadeiro ou falso é outra coisa. Então, essa distinção aqui entre as condições de saber algo, por um lado, as condições de conhecer algo, né? E nossa matéria é a teoria do conhecimento, né? Então, a gente vai tratar de conhecimento o tempo todo, e algo ser verdade, né? Aí ele fala que eu achei uma passagem até bonita. Aqui. Uma demonstração rigorosa, né, na matemática, por exemplo, na lógica, resolve inequivocadamente todas as incertezas razoáveis referentes à verdade de uma proposição, né, de uma afirmação. Portanto, naturalmente, todas as resistências à aceitação da proposição, que é do primeiro semestre, talvez não esteja ainda consciente, né, ou seja, não tenha tido conhecimento ainda da noção de proposição. Se pensa assim, proposição como uma afirmação, tá? Então, uma demonstração rigorosa resolve inequivocadamente todas as certezas razoáveis em relação à verdade de uma proposição. Portanto, naturalmente, todas as resistências à aceitação da proposição. Isso é libertador e revigorante. Livra-nos das ansiedades, inibições da dúvida. Livra-nos das ansiedades e inibições da dúvida e permite-nos parar de nos preocupar com o que devemos crer. Nossa mente fica mais calma e, por fim, relaxada. Só que ele fala assim, ó, apesar da satisfação relativamente generalizada dessas experiências, né, de conhecer a verdade, como já disse, vou concentrar minha atenção unicamente no valor e na importância da verdade, né, e não no valor e na importância da experiência de estabelecer ou de tentar descobrir o que é verdadeiro. Tá? Então a questão dele é por que a verdade é algo que é algo com o que nós devemos nos importar. Tá? Então esse aqui foi a introdução. Alguém tem algum ponto sobre a introdução? Aí depois a gente pode falar sobre o primeiro Sim, capítulo. que mais ou menos ele fala que a verdade está meio que diretamente ligada ao nosso bem-estar. Por exemplo, leis são criadas a partir de meio que verdades, por assim dizer. Então, é importante a gente pelo menos buscar a verdade em áreas no geral na nossa vida, para pelo menos ter uma organização, não sei, por assim dizer. Isso, esse é o ponto que ele vai tratar no capítulo 1, né? A ideia de que um dos motivos que torna a verdade, faz a verdade ter valor, é sua utilidade prática, né? Se eu quero, sei lá, se eu quero chegar do ponto A ao B, né? Sei lá, se eu quero ir de João Pessoa para, sei lá, para Maceió, né? Eu preciso saber qual é o melhor caminho, né? Eu preciso saber se vai ser mais rápido eu pegar um ônibus direto, será que é mais rápido eu pegar um ônibus para Recife, pegar um avião, também a questão do preço, etc. Tem que levar em consideração várias coisas, né? E para eu conseguir atingir meu objetivo da melhor maneira possível, sei lá, vamos pensar que meu objetivo é viajar o mais rápido possível, gastando o mínimo possível. Eu dependo das informações que eu tenho serem verdadeiras. Então, se eu tiver informações falsas, se o site me disser os valores errados, ou os tempos errados, ou não me disser que o ônibus ele vai parar sei lá, em Recife por 12 horas e só no outro dia que ele vai sair de novo, né? Então, para eu conseguir atingir um objetivo prático que eu tenha qualquer,
é necessário que eu tenha informações verdadeiras. Então, daí viria o papel, vamos dizer assim, a importância prática da verdade. Mas diga, Sabrina. Então, ele fala meio que da importância da verdade em uma área mais importante, entre aspas, por assim dizer, como ele usa exemplo. Acho que parece que ele fala de vários exemplos nos capítulos, dos outros capítulos, né, no geral, mas nesse primeiro ele usa também o exemplo da ciência, que tipo, é uma área muito importante para a nossa vida no geral, mais maximalista, por assim dizer, mas vai do mais importante ao mais básico do dia a dia, como fala no primeiro capítulo, como o senhor também resumiu aqui. Então, a verdade, ela vai de algo assim super importante, assim, para a humanidade no geral, até sei lá, uma importância individual no dia a dia. Isso, a ideia dele é essa. Ele começar com esse ponto, né, que é das ciências, vamos dizer assim, duras, ou da engenharia, né, para um engenheiro construir uma ponte, ele precisa fazer o cálculo correto, ele precisa saber que a resistência daquele material é de fato X ou Y, né, então ele começa com esse ponto. Alguém pode pensar, tá bom, pode ser que na engenharia, né, já te dou a palavra, David. Muita gente, principalmente da nossa área de humanas, muitas vezes vê uma barreira, uma distinção muito grande entre as ciências exatas e as ciências humanas. Então alguém poderia pensar, tudo bem, isso aí não é ciências exatas, isso aí pode até ser que, que seja o caso, mas para questões políticas, para questões culturais, talvez não seja, né? Então por isso que o Frankfurt ele vai tentando fazer vários casos em prol da utilidade prática da verdade, desde as ciências exatas, ele fala um pouco da arte, etc., até chegar nas escolhas pessoais do próprio indivíduo, independentemente da ciência. Né? Então ele está tentando mostrar que a verdade tem utilidade prática em várias domínios, vamos dizer assim. Diga, David. Falando um pouquinho mais também dessa utilidade prática da verdade, né, que ele usa o exemplo do médico, do engenheiro, dos artistas, assim. Ele usa o senso comum para explicar essas coisas, assim, e cai um pouco no óbvio mesmo, eu concordo, mas ele também foge do extraordinário com isso, né? Por exemplo, quando se fala de um ponto A ao ponto B, digamos que eu tenho um horário para chegar nesse ponto B, um horário comum, tipo 1 hora da tarde, sei lá, de João Pessoa para São Paulo, para chegar 1 hora da tarde. Eu não posso sair de João Pessoa de 12h59 achando que eu vou chegar lá de 1 hora, sabe? Então ele usa o senso comum para falar o óbvio, mas também ele nos foge de pensar ou imaginar a verdade no extraordinário. Sim, eu concordo com isso. Mas aqui, na verdade, quando ele coloca essa questão da ciência, é porque existe uma discussão em filosofia da ciência sobre qual é o objetivo das ciências. Né? Porque o que é que acontece? As ciências, no geral, como por exemplo a física, ela se utiliza de várias idealizações. Né? Então, por exemplo, às vezes você pode lembrar quando você estava no segundo grau, você calcula, sei lá, a trajetória de uma bola, e muitas vezes na questão está assim, imagine que a bola é um ponto material, né, e que a resistência do ar é nula. Obviamente, em situações reais, nunca a resistência do ar é nula. Mas para fazer alguns cálculos, muitas vezes a gente é, facilita o fato de a gente pensar que a resistência do ar é nula, porque a gente pensa que a resistência do ar para algumas coisas é relevante, etc. Então a ciência, muitas vezes, as teorias científicas, elas não são é, de fato verdadeiras. Tá? Se eu for pegar estrito senso verdadeiras, elas são aproximações, algo desse tipo. Daí, algumas pessoas defendem que o objetivo da ciência não é expressar verdades. Né? Só que aí, contra essa posição, ou então, por exemplo, tem gente que defende, por exemplo, que a matemática ela é uma mera linguagem, a matemática não diz respeito ao mundo. Há esse tipo de posição,
existe esse argumento chamado argumento do milagre, que é a seguinte questão. Tá, então se as teorias científicas não são verdadeiras, ou, sei lá, elas não descrevem o mundo, elas são, sei lá, um sistema de crença que não descreve o mundo, o que explica as pessoas fazerem um cálculo matemático, ou no computador, de uma ponte, e depois construírem a ponte, de fato, e a ponte não cair? Parece ser uma coincidência muito grande, né? Então aqui ele tá meio que puxando esse tipo de argumento, né? Só que, ó, como eu falei para vocês, esse tipo de argumento ele pode não ser muito retoricamente convincente, né, para pessoas das nossas áreas, né? Porque, como eu falei, é muito comum na nossa área as pessoas terem uma ideia de que a filosofia, as ciências humanas no geral e a filosofia em especial são muito diferentes da, da matemática, da física, etc, etc. Né? Então ele fala o seguinte aqui, logo depois que ele fala das ciências exatas, ele começa esse capítulo aqui, ó. Vivemos numa época. Aí ele fala aqui, ó, vivemos numa época em que é estranho dizer, ele julga como estranho, muitas pessoas cultas acham que a verdade não merece nenhum respeito especial. Sabe-se naturalmente que uma atitude desdenhosa em relação à verdade é mais ou menos endêmica, ou seja, ocorre muito, né? Nos círculos publicitários e dos políticos, né? Todo mundo aceita isso. Isso não é nenhuma novidade, né? Estamos acostumados. Essa parte aqui, né? Isso não é nenhuma novidade, estamos acostumados. Mas aqui, esse capítulo, essa parágrafo que é importante, ele fala o seguinte: mais recentemente, uma versão parecida, ou melhor, uma versão mais extrema dessa atitude andou se generalizando de maneira preocupante, mesmo dentro daquela categoria de pessoas que poderia ter sido ingenuamente consideradas mais confiáveis. Muitos céticos e cínicos despudorados quanto à importância da verdade, ou quanto à importância correlata da crítica ao plágio, esse aqui também é um ponto importante, né? Talvez hoje em dia a gente não tenha, a gente passa por uma relativização muito grande da questão do plágio. Ou quanto à importância correlata da crítica ao plágio, estabelecidas desde longa data, tem aparecido entre os autores de maior vendagem e ganhadores de prêmios, entre articulistas de jornais importantes, entre os círculos que até então respeitados de historiadores, biógrafos, memorialistas, teóricos da literatura, romancistas e até entre filósofos. E aqui, né, você vê que o Frankfurt, ele tem aqui meio que fosse uma coisa surpreendente, né? Se você pensar na história da filosofia, os filósofos têm esse nome exatamente para se distinguirem dos sofistas, né? Então, os sofistas são aqueles que se julgam sábios e que supostamente não têm apreço à verdade, né? E os filósofos seriam diferentes disso. Então, até entre os filósofos, dos quais, mais do que todos, seria de se esperar outra coisa. Aí ele fala o seguinte: esses inimigos descarados do senso comum, você vê que ele não gosta dessas pessoas, né? Os membros de um certo subgrupo emblemático, entre eles se autodenominam os pós-modernistas, negam com rebeldia e farisaísmo, né? Vem de fariseu, né? Que a verdade tem alguma realidade genuinamente objetiva. Então, nesse sentido, eles são relativistas. A partir daí, vão mais além e negam que a verdade mereça alguma deferência, ou seja, algum respeito, ou respeito obrigatório. De fato, eles descartam de modo enfático uma suposição que não é completamente fundamental para a investigação e o pensamento responsáveis. Blá 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 blá, porque no final. Quanto aos direitos de deferência e respeito que, em geral, atribuímos à verdade, a ideia dos pós-modernistas é que, ao fim e ao cabo, a atribuição desses direitos é apenas fortuita. É simplesmente uma questão, insistem eles, de como você enxerga as coisas. Então, esse
contra isso que ele está escrevendo, né? Que ele toma como inimigos descarados do senso comum. Então, por isso que o livro dele cheira a senso comum. Porque ele está tentando escrever contra o que ele chama de inimigos do senso comum. Rômulo está perguntando do Habermas, né? Eu não sei, Rômulo, viu? Eu acho que não, tá? Eu não conheço muito Habermas, tá? Quando eu estudava comunicação, a gente lia os livros do Habermas sobre esfera pública, né? E Habermas, ele tinha a ideia de que a democracia dependia da discussão racional, né? Então, nesse sentido, eu não acho que o Habermas, especificamente, ele seja entre esses que ele chamou aqui de pós-modernistas, tá? Entre filósofos, é mais incomum essa posição. Mas eu não duvido que tenha, assim, você pegar, sei lá, a filosofia francesa do século XX, deve ter alguma coisa. Mas, assim, principalmente em outras áreas, né, como, sei lá, antropologia, história, etc., esse tipo de pensamento, ele é mais, ele talvez seja tomado até como óbvio, né? A ideia de que não há verdade, né? Se você pensar no caso do antropólogo, em certo sentido, para estudar o que ele estuda, né, ele quer se misturar na cultura, entender o ponto de vista daquela cultura em relação ao mundo, ele realmente não tem que questionar se aquilo é verdade ou não. Não é esse o ponto da antropologia. Dizer que índio tal, né, que o grupo indígena tal está errado, está certo, ou que, né, tal população de tal lugar está errado, está certo. Não, não é esse o ponto. Ele até estaria fazendo errado se ele tivesse valorando o tempo todo aquela cultura, né? O ponto deles é descrever a cultura, né? Descrever o modo como aquelas pessoas veem o mundo, etc, etc. Então, nisso daí não tem problema nenhum. É o objetivo dessa ciência fazer isso, né? Só que muitas vezes, ou então no caso do historiador, né? O historiador tem toda aquela questão do você está estudando como é que determinada decisão foi tomada historicamente, você tem que partir dos pressupostos que aquelas pessoas tinham na mente dele, né? Então você não pode pressupor que na Grécia Antiga o pessoal sabia que a Terra girava em torno do Sol, apesar de que tinham Aristarco, etc. Mas entendeu? Então seria um tipo de anacronismo, etc. Então é o tipo de suposição que para fazer a ciência, a história ou a antropologia, realmente deve ser feita. Mas muitas vezes, a partir dessa característica da antropologia, da história ou de outras ciências correlatas, que são importantes para o fazer histórico da antropologia, muitas vezes se faz uma afirmação geral, e aí agora filosófica, né? Sobre a natureza da verdade. Então, esse é o ponto que os teólogos da ciência muito bem que determinada configuração social, determinada pressuposto, certa teve na ciência. Isso é algo, não tem nada de errado nesse tipo de estudo. Certamente, os cientistas são seres humanos, né? Então, certamente eles têm preconceitos, eles têm, né, preconceitos mesmo, né? Eles são influenciados pelo meio que eles vivem, então não há nenhum problema em você estudar os aspectos sociais da ciência. E quando você está estudando isso, não é uma questão saber se a teoria é verdadeira ou falsa. Seu objetivo não é esse. Né? Quem tem que saber se a teoria sei lá, do Newton, de Aristóteles, é verdadeira ou falsa são os físicos, né? Quem está fazendo física é que ele está interessado na verdade e falsidade da teoria física, né? O sociólogo da ciência está interessado nos aspectos sociais do fazer científico. Só que então, uma coisa é você não ser seu objeto de estudo se a teoria é verdadeira ou falsa.
Outra coisa é você maximizar seu foco para dizer que não há verdade científica, que só há valores ou só há preconceitos. Então, essa essa passagem entre uma posição mais ou menos instrumental de como, né, de como conter seu etnocentrismo ou seus pressupostos quando você está descrevendo um grupo, seja uma tribo indígena ou seja uma tribo de cientistas, para uma teoria sobre a verdade, é isso aqui que ele está. Então, o que ele está chamando de pós-modernismo seria essa hipostasiação dessas questões instrumentais de determinadas teorias, estudos das humanidades, que são válidos, só repetindo, tá? São válidos. Inclusive, eu gosto muito de antropologia, leio vários livros de antropologia. Essa generalização para uma teoria filosófica que é o que ele está chamando de pós-modernismo. E é isso que ele está combatendo. A ideia de que a verdade não tem valor pelo fato de que talvez seja um fato sobre nós seres humanos que geralmente nós não tomamos decisões ou não formamos crenças a partir de considerações sobre a verdade. Talvez seja um fato triste sobre nós que nossas crenças são fortemente explicadas pelo meio que nós estamos inseridos. Tá? Isso é uma questão empírica, é uma questão de fato. Quem tem que estudar isso sei lá, antropólogos, sociólogos. Essa é uma questão de fato. Mas daí não se segue que nós não devamos. Né? E aqui é um ponto importante que também ele vai tratar, né? E eu quero chamar a atenção para essa distinção, que é entre questões de fato e questões de valor. Tá? Então, pode ser simplesmente uma questão de fato que os cientistas sejam influenciados por seus preconceitos nas suas teorias. Isso é uma questão de fato. De fato, é assim. Como é que você estuda uma questão de fato? Você vai a campo, né? Tem alguns sociólogos da ciência que eles ficam lá no laboratório, sentado no cantinho, anotando o comportamento dos cientistas, vendo como é que eles discutem as questões, etc. Isso é uma questão de fato. Uma questão de valor, né? E a filosofia muitas vezes lida com questões de valor e não com questões de fato, pode dizer respeito ao que nós devamos fazer. Né? Então, por exemplo, pode ser simplesmente um fato que a gente pode ser não, infelizmente é um fato que no dia a dia a gente passa na rua e vê dezenas de pessoas passando fome e nós não fazemos nada. Né? Para qualquer um que vive numa cidade grande, em São Paulo, mas ainda que tem muito mendigo em São Paulo, isso é simplesmente um fato. Outra questão, que aí agora é uma questão da ética ou da moral, nós temos a obrigação de ajudar o próximo? Será que sim? Será que não? Que tipo de argumento que eu posso ter para defender que nós temos essa obrigação ou que nós não temos essa obrigação? Então, essa é a questão moral. A primeira questão não é uma questão moral. A primeira questão é uma questão empírica. Né? Então, no caso aqui também da epistemologia, a epistemologia também é uma ciência normativa, vamos dizer assim. A gente vai estudar como nós devemos formar crenças para que essas nossas crenças possam ser qualificadas com o termo conhecimento. Conhecimento aí seria uma noção de valor. Né? Conhecimento dependeria de você ter crenças bem formadas, vamos dizer assim, para além de verdadeiras. Então, esse é o ponto aqui. Por isso que ele está se importando com o valor da verdade. Né? Outra questão que a gente poderia ter era em relação ao valor do conhecimento. Ao valor do conhecimento também.
Tá? Então ele fala assim, o ponto em que os pós-modernistas se baseiam especificamente é apenas o seguinte. Deixa eu botar nessa parte aqui. Aqui. O ponto em que os pós-modernistas se baseiam especificamente é o seguinte: o que uma pessoa considera verdadeiro é uma mera função do ponto de vista individual dela, ou é determinado pelo que ela é levada a considerar verdadeiro por várias pressões sociais complexas e inelutáveis. Aí ele fala o seguinte: olha, esse ponto me parece não só fácil demais, como também obtuso. Sem dúvida é incontestável, a despeito do que possam dizer os pós-modernistas, ou quem quer que seja, que os engenheiros e arquitetos, por exemplo, têm de lutar para conseguir, às vezes realmente conseguem uma objetividade autêntica. Né? Então, por mais que esses aspectos todos aqui, ponto de vista, a cultura que você está inserido, as pressões sociais, etc., certamente influenciam no que você acredita ou não, mas o próprio mundo também exerce algum tipo de resistência, né? Quando você procura agir no mundo. Né? Então não é qualquer maneira que você vai tentar fazer alguma coisa e vai simplesmente funcionar. Simplesmente porque, né? Não é porque todo mundo da sua comunidade, e se você é do Brasil da época da pandemia, você tinha aí metade da população que era essa comunidade, acredita que ivermectina ou cloroquina funcionam para matar a Covid, que elas de fato vão funcionar. Então na noção de verdade você tem minimamente, por mais que você tenha, né, essas pressões sociais, né? Então aqui a gente tem que, quando a gente for estudar conhecimento, a gente distinguir essas questões. Por mais que aquilo que a gente crê, ou seja, aquilo que a gente acredita ser verdadeiro, muitas vezes depende do ambiente social que a gente está inserido, né? Deu aqui o exemplo, né? Você nascer no Brasil e você nascer no Irã, é muito provável que você tenha crenças religiosas muito diferentes uma da outra. Ou você nascer na China, né? Então, certamente há um peso muito grande na formação dessas crenças religiosas, entre outras, tá? Não é só religiosa, estou dando religiosa só porque é um exemplo fácil, do local onde você nasceu. Se você nascer no Irã, você tem uma probabilidade muito maior de ser muçulmano do que ser cristão. Ou se você nasceu no Brasil, você tem uma probabilidade muito maior de ser cristão do que se você nasceu na China. Então, esse é um ponto. Isso tem a ver com como nós formamos crenças. Agora, uma crença é o ponto de Frankfurt aqui. Uma crença ela pode ser melhor ou pior, não simplesmente porque ela se alinha à crença da comunidade ou não. Uma crença ela pode ser melhor ou pior porque ela é verdadeira ou falsa. E por que ela vai ser melhor ou pior? Pelo menos esse ponto que ele está tratando aqui. É que o mundo oferece resistência a gente. Não é tudo que a gente quer que o mundo seja que ele vai ser. Né? Não é porque a gente pensou positivamente, por mais que exista efeito placebo, etc., que tal remédio vai curar a nossa doença, que vai de fato curar. Né? Então, por isso, pelo fato do mundo oferecer algum tipo de resistência, algumas crenças vão ser melhores do que as outras por serem verdadeiras. Porque ao agir a partir dessas crenças que são verdadeiras, é mais provável que a gente consiga atingir os objetivos que nós anseiamos atingir, né? Aí ele fala aqui, ó. Daqui que eu achei interessante, ó. Em todos esses contextos, essa parte aqui, ó, existe uma diferença clara entre fazer as coisas direito, né? Ele fala de vários contextos, né? Ele fala não só da ciência, mas depois ele fala também de músicos, artistas também, né? Escritores. Existe uma maneira certa de você escrever, né? Existe uma maneira certa de você fazer. Claro que no caso das artes, não é tão. Às vezes alguém descobre uma maneira que ninguém pensou e também funciona, né? Que é totalmente diferente da maneira
normal de fazer e que funciona. Mas ainda assim, existem maneiras, um filme de terror, né? O jeito de você fazer um monstro num filme de terror. Existem maneiras que vão assustar e existem maneiras que simplesmente não vão assustar, vão ficar risíveis, né? Então ele fala assim, em todos esses contextos, existe uma maneira clara entre fazer a coisa direito e fazer as coisas errado, de maneira errada, erradamente. E assim uma diferença clara entre verdadeiro e falso. Com efeito, muitas vezes afirmam que a situação é diferente. Eita. Pera aí. Aqui. Que a situação é diferente quando se trata de análises históricas e de críticas sociais, e sobretudo quando se trata das avaliações das pessoas e das políticas em geral presentes nessas análises críticas. O argumento, normalmente apresentado em defesa dessa afirmação, é que tais avaliações são sempre fortemente influenciadas pelas circunstâncias e atitudes pessoais de quem as faz. E isso de fato é verdadeiro. Nossa avaliação de um programa social, como o Bolsa Família, ou outras coisas, né? Porte de arma, qualquer ato que um governo faça ou deixe de fazer, depende fortemente da nossa, do nosso berço, vamos dizer assim, né? De que tipo de pessoa que você é, né? Nós temos interesses, etc, etc, né? Por exemplo, a avaliação de se os professores universitários devem receber aumento. Se eu fizer uma pesquisa sobre isso entre professores universitários, provavelmente eu vou ter um número mais alto do que entre a população em geral. Então, o fato de você ser professor universitário influencia você ser a favor do aumento dos professores universitários. Tá. Então, o argumento geralmente, normalmente apresentado por eles em defesa dessa afirmação é que tais avaliações são sempre fortemente influenciadas e que, por isso, não podemos esperar que as obras de história ou crítica social sejam rigorosamente objetivas. Sem dúvida, né? Então, ele concorda, realmente, é uma questão. Né? No caso da história ou da sociologia, essa questão da avaliação ela se coloca de maneira mais forte do que no caso da física, em que se está tratando de átomos. Né? Sem dúvida, o elemento de subjetividade em tais assuntos é inevitável. Mas, aqui é o ponto dele, mas existem limites importantes. Né? Esse limite aí é o mundo oferecendo resistência. Né? Existem limites importantes ao que significa admitir isso. No que se refere ao grau de variação na interpretação dos fatos, que se pode esperar, por exemplo, da parte de historiadores sérios. Essa parte aqui que eu achei importante. Há uma dimensão de realidade que nem mesmo a mais ousada ou mais preguiçosa indulgência para com a subjetividade pode se atrever a invadir. Tal é o espírito da famosa resposta de Georges Clemenceau quando lhe pediram que especulasse o que diriam os futuros historiadores sobre a Primeira Guerra Mundial. O cara falou assim, ó, eles não dirão que a Bélgica invadiu a Alemanha, porque isso é simplesmente mentira. Aqui não é uma questão de uma opinião. Você pode pensar, você pode especular sobre quais foram as razões da Áustria entrar na guerra. Será que foi o assassinato do Francisco Ferdinando? Até que ponto isso influenciou? Né? Aqui é uma questão mais complicada. Né? Você não está na cabeça das pessoas. Depende. As pessoas escrevem coisas, não necessariamente o que as pessoas escrevem é o que elas estão pensando. Então aqui tem uma questão. Né? Geralmente os dados todos não vão apontar para a mesma coisa. Você vai ter dados divergentes e tal. E aqui pode ser que um determinado historiador ele foque mais em determinados dados, outro foque mais em outros dados, e eles podem discordar. Beleza, isso aqui o Frankfurt ele tá aceitando, mas ele está falando assim, olha, mas existe quando a gente fala aqui limites importantes, né? Em relação ao que você pode dizer, né? Existe até determinado ponto você está discordando sobre a interpretação de um fato, e a partir de determinado ponto você está simplesmente mentindo sobre o fato, porque o que ele está falando é simplesmente falso. Vocês estão entendendo? E isso é algo que hoje em dia eu sinto
muito nas redes sociais, por exemplo, né? Então, obviamente, sempre houve discordância sobre as políticas do governo, desse tipo, né? Ou se o melhor para o Brasil é um governo de tal tipo ou de outro. Sempre houve discordância. O que eu vejo acontecendo hoje cada vez mais não é uma discordância sobre o valor, mas a discordância sobre quais são os fatos, né? Às vezes as pessoas discordam se, vamos dizer, o governo Lula, o Brasil está crescendo ou não. Quando, na verdade, isso é simplesmente um fato. É só você olhar lá, o PIB cresceu ou não. Isso é um fato. Você pode pensar, não, olha, mas não, você pode discordar se está crescendo da maneira correta, ou se o crescimento é sustentável, etc. Mas o ponto de Frankfurt aqui é que, pelo menos em relação a. Mesmo em relação às ciências humanas, existe um, um chão, vamos dizer assim, de onde há discordância, onde pode haver discordância, e até onde se está só simplesmente mentindo, né, da verdade em si mesmo, né? Que tipo de argumento a gente pode dar? Isso aqui é muito mais difícil do que simplesmente dizer que a verdade tem um valor prático, né? Então vamos tentar, quando a gente for lendo o resto do livro, acho que eu vou parar aqui hoje no capítulo 1. Na semana que vem a gente faz o Ah, 2 e o pode falar. 3. Diga, Sabrina. É que o senhor falou mais cedo, dá para escutar? Dá. Que o senhor falou mais cedo que a religião, ela nasce muito da necessidade do ser humano de explicar certas coisas baseado no tempo que eles vivem, né, no geral. E, tipo, isso só mostra meio que uma necessidade que o ser humano tem da verdade desde sempre, porque meio que a religião, ela traz meio que certas respostas para algumas coisas, meio que traz o conforto. Então, acho que é só uma necessidade que a gente tem, meio que uma ordem, meio que um, um caminho a seguir, assim, pensamento, eu não sei, mas enfim, é uma questão que sempre esteve com a gente, essa questão de ter a verdade com a gente, pelo menos uma resposta para alguma coisa, sabe? Mas perceba, o que eu falei foi algo mais fraco. Eu falei apenas o seguinte, que quais crenças religiosas você provavelmente vai ter depende do lugar que você nasceu. Se você nasceu em determinado lugar, é mais Ah, sim. provável que você tenha crença religiosa. Eu não estou aqui dizendo que a religião em si ela se resuma a isso, que não há verdade. Assim, eu particularmente eu sou ateu, tá? Mas eu não, mas na nossa discussão aqui não tá entrando em questão se a religião ela é só uma maneira do humano. Não, eu tô falando uma coisa mais fraca só. Tô falando simplesmente que qual religião você é provável de ter, se, por exemplo, muçulmana ou cristã, tem mais a ver com o local onde você nasceu do que, vamos supor que uma dessas duas seja a verdadeira religião e a outra seja parcialmente equivocada, né? Já que as duas religiões compartilham algumas coisas. Então, E, tipo, eu falei isso porque eu já tive umas aulas de filosofia com relação a isso, que o professor deu exemplo da Grécia Antiga, eu acho, que, tipo, tem o deus lá da água, da chuva, enfim, deuses que meio que representam acontecimentos, assim, naturais, por assim dizer. Então, meio que parece que o ser humano, entre aspas, criou esses deuses para meio que explicar isso. Então, meio que, eu só quis dizer que, meio que, desde sempre, o ser humano tem essa necessidade de ter certas explicações e pode ser uma das razões que essas religiões foram criadas, mas claro, cada um tem sua perspectiva e a gente sabe o quão importante a religião é para o ser humano. Mas, enfim, só quis comentar isso mesmo. tá. Então tudo bem. Não te falo, não falei para reclamar do seu comentário, não. Só falando só que o que eu tava falando era algo mais fraco, né? Deixa eu te dar a palavra, Leis. Com o tempo, né? Vocês vão ver que faz parte, assim, em algumas épocas da filosofia, principalmente na filosofia antiga, na filosofia moderna, ou na filosofia antiga, medieval e na moderna também, a questão sobre a existência de Deus, etc, etc, é de fato uma questão filosófica que as pessoas tentaram é, atribuir argumentos e discutir os argumentos. Então vocês vão ter contato
com isso durante o curso, né? Como eu falei, o que eu estava dizendo aqui era só para tentar corroborar a tese de que realmente aspectos sociais influenciam em quais crenças nós temos. Não é só nós não somos robôs que nos importamos só com a verdade, né? Tem outras questões que influenciam o modo como nós pensamos. Então, nós devemos reconhecer isso, tá? E o exemplo de qual religião você vai ter foi mais para, né, para tratar desse ponto, né? E isso não quer dizer, e aí o ponto de Frankfurt tá, isso é verdade, mas não quer dizer que só isso que importe, entendeu? Que a verdade da crença tem seu valor e que, para além das pressões sociais, às vezes é uma questão de procurar a verdade, né? Por vários motivos aí, que como ele tentou dar nesse primeiro capítulo, seja sobre religião, seja sobre as leis da natureza, etc, etc. Tá? Então o ponto era mais esse. Diga, Laís. Fazer igual o lance da Idade Média, onde usa a religião para manipular a população. Eu, com certeza, a Frankfurt revira na cova por saber que isso deu certo há muito tempo. Era só mentir pro povo, funcionava. Não, uma maravilha. Tá bom, gente? Então, de qualquer modo, então vou parar aqui. Vocês vão assistir. Não, mas peraí, eu tenho uma dúvida real. Diga. Sobre em relação a isso que eu falei, de tipo, usar a religião como para manipulação populacional, tipo, de conhecimentos e, enfim, o que eu falei. Que fui bem estudado na cadeira de, como é esse nome? Medieval. A opinião de Frankfurt seria completamente contrária a todos os meios utilizados nesse período, por mais que alguns deles foram bom, entre várias aspas, para aquele núcleo social, por mais que meio que destruiu várias obras filosóficas, mas fez a criação de outras. Boécias e a Consolação da Filosofia é maravilhoso. Mas, e tipo, surgiu outros filósofos da época. Então, o pensamento, a própria Frankfurt, o que ele diria em relação a isso? Já que teve essa destruição da verdade em certo ponto, mas. Ah, me perdi na rua. Isso aí, de alguma forma, é uma questão também para historiadores, né? O ponto é que do Frankfurt não é necessariamente sobre a filosofia medieval ou sobre o período medieval, né? O ponto é sobre a verdade. Vocês vão ver durante o curso de Teoria do Conhecimento 1 e 2, né? Isso para vocês que são no primeiro semestre, talvez seja uma expectativa de vocês que a filosofia tenha sempre uma abordagem muito histórica, né? Que vocês vieram para o curso estudar os grandes filósofos do passado. Isso, em parte, é verdade, né? Vocês vão ter no curso aí, você tem matéria de filosofia antiga, tem matéria de filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. E mesmo nas matérias temáticas, muitas vezes a gente vai se referir, sei lá, a Hume, que é um moderno, Descartes, a Kant, a, sei lá, Tomás de Aquino, que é um medieval, Aristóteles, Platão. Mas nossa matéria de teoria do conhecimento não é sobre a história da filosofia, né? Então, se vocês olharem até lá na nossa bibliografia, todos os nossos livros são de 2010 para cá, né? Então, a gente vai estudar posições mais ou menos contemporâneas sobre o que é conhecimento e discussões que, na verdade, não se colocavam muitas vezes até o período contemporâneo, tá? Mas para a gente não colocar o carro na frente dos bois, eu prefiro dar uma parada agora. Continue lendo o livro, tá? Semana que vem a gente continua aí com os outros capítulos. Né? Fale com seus colegas aí para participarem na semana que vem, tá bom, gente? Então é isso. Tchau, viu?